Converter milhas em dinheiro. Então imagine você é o aplicativo do seu programa de fidelidade e encontrar essa opção ao lado ali de emitir passagem, ao lado de transferir pontos. Vamos supor que você tem 1.000 pontos. Você aperta um botão e esses 1.000 pontos você recebe em reais na sua conta. Parece bom? Pois a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que pode levar o mercado brasileiro justamente nessa direção. Mas calma, não abra o seu aplicativo tentando sacar suas milhas hoje. Isso ainda não existe por causa desse projeto. O texto foi aprovado pela Câmara, segue para o Senado e ainda precisará passar pelo restante do processo legislativo antes de produzir efeitos. A discussão, porém, é enorme, porque ela toca em uma pergunta que o mercado de fidelidade evitou durante muito tempo. Se você consegue transformar reais em pontos com extrema facilidade, por que transformar pontos novamente em reais sempre foi tão complicado? Hoje, empresas vendem pacote de milhas, oferecem clubes mensais, fazem campanhas de compra bonificada. Bancos usam pontos para atrair clientes. Consumidores escolhem cartões inteiros pensando em pontuação. Só que depois que esses pontos entram na sua conta, a liberdade para comercializá-los pode ser bastante limitada. E o PL 3083 de 2026 tenta criar uma regra mais clara para esse mercado. A ideia é separar os programas de fidelidade em dois grupos. No primeiro, estariam aqueles que oferecem uma maneira oficial, efetiva, contínua e acessível de transformar os pontos em dinheiro. Se o programa oferece essa liquidez, ele ganha mais liberdade para definir regras de venda e transferências dessas milhas. No segundo grupo, ficam programas em que essa conversão não existe de verdade ou acontece de forma apenas residual. Nesse caso, o projeto pretende impedir que as empresas simplesmente proíbam o consumidor de comercializar ou transferir os pontos de maneira lícita. Na prática, o projeto coloca os programas diante de uma escolha. Ou você cria uma porta oficial para o cliente transformar as milhas em dinheiro, ou não deveria bloquear a porta pela qual ele tenta encontrar liquidez fora do programa. E existe um detalhe ainda mais interessante. Se o programa ele vende pontos ao próprio consumidor, o texto aprovado determina que também deverá existir um mecanismo oficial de liquidez para conversão desses pontos em moeda recorrente. Pense na situação atual. Você abre o aplicativo e recebe uma promoção. Compre 100 mil pontos com 50% de desconto. A empresa sabe exatamente quanto aqueles pontos custam quando sai vendendo. Existe preço, existe boleto, existe cartão de crédito, existe campanha. Mas experimenta fazer o caminho inverso. Tenho esses 100 mil pontos. Quanto vocês me pagam por eles? Normalmente a resposta é bem mais complicada. Até hoje, transformar reais em pontos sempre foi muito mais fácil do que transformar pontos em reais. É justamente essa assimetria que está sendo questionada. Só que, imediatamente, aparece uma pergunta que provavelmente vai dominar os comentários deste vídeo. Quanto valeriam 100 mil milhas? R$1.000? R$2.000? R$5.000? A resposta, neste momento, é simples. Ninguém sabe. O projeto não cria uma cotação nacional e não diz que cada ponto valerá determinado número de centavos. Também não significa que um ponto valerá 1 centavo ou que 100 mil milhas automaticamente virarão R$1.000. O mecanismo, os preços, as taxas e as condições ainda dependerão da forma como essa liquidez vai ser implementada. E isso faz sentido porque milhas já possuem valores econômicos diferentes dependendo da maneira que são utilizadas. Então imagine uma passagem aérea que custa R$2.000 em dinheiro. No programa, ela custa 80 mil milhas. Nesse resgate, cada milheiro está entregando aproximadamente R$25 de valor. Mas imagine outra passagem custando R$1.000 e exigindo as mesmas 80 mil milhas. O valor obtido por aqueles pontos caiu pela metade. A milha não possui um preço único. Ela possui um valor que depende da forma de como você utiliza. E é exatamente por isso que a opção de transformar milhas em dinheiro não será automaticamente a melhor escolha. Suponha que você tenha 100 mil pontos. O programa oferece R$1.500 para converter tudo em dinheiro. Mas existe uma passagem que custa R$3.500 e pode ser emitida utilizando os mesmos 100 mil pontos. Se você realmente faria aquela viagem, resgatar a passagem pode entregar muito mais valor para você. Por outro lado, talvez você não pretenda viajar.
talvez os pontos estejam próximos do vencimento, talvez precise de liquidez. Aí nesse cenário receber 1.500 pode ser muito mais útil do que manter uma pontuação parada, esperando uma oportunidade que talvez nunca apareça. Portanto, a melhor forma de usar uma milha não é necessariamente a mais sofisticada, a mais atual. É aquela que entrega maior valor para você, para o seu cenário. E se essa mudança realmente virar lei, a percepção sobre os programas de fidelidade pode mudar bastante. Hoje, alguém abre o aplicativo e diz, eu tenho 200 mil milhas. É quase uma informação abstrata. No futuro, se existir uma cotação de liquidez claramente disponível, aquela pessoa pode automaticamente pensar, tenho 200 mil pontos que equivalem a aproximadamente X reais. Isso muda a percepção psicológica daquele saldo. A milha deixa de parecer apenas uma recompensa, passa a ter um valor econômico muito mais visível. Só que existe um risco nessa mudança. Começar a tratar milhas como investimento. E isso seria um erro. Ter preço não transforma alguma coisa automaticamente em investimento. Comprar pontos indiscriminadamente, esperando que valorizem, pode produzir exatamente o resultado contrário. Os programas podem alterar preços de resgate. As companhias podem modificar regras dentro ali do limite legal. E a quantidade de pontos necessária para determinada passagem pode mudar. O valor de conversão em dinheiro pode não ser atraente. Existem riscos operacionais. E quem compra pontos apenas para especular pode descobrir que paga mais para adquirir do que consegue recuperar. Mídia continua sendo, antes de tudo, uma ferramenta de fidelidade com valor econômico. Não renda fixa, não é reserva de emergência, não substitui o investimento. Com essas mudanças, o mercado paralelo também pode sofrer uma transformação importante. Há anos existem pessoas e empresas comprando e vendendo milhas fora dos programas oficiais. Ao mesmo tempo, companhias criaram várias restrições alegando combate a fraudes e a comercialização indevida. O texto aprovado tenta estabelecer uma fronteira mais clara. Nos programas sem liquidez oficial, práticas como bloquear conta, cancelar bilhetes ou suspender benefícios, simplesmente porque houve uma comercialização, podem ficar proibidas. O projeto também limita o uso de biometria facial como barreira exclusiva para impedir essas operações, exigindo meios ali alternativos de autenticação. Mas permitir a venda não elimina o risco de quem compra suas milhas. O Brasil já viveu problemas sérios com empresas intermediadoras desse mercado. Portanto, uma futura legalização mais clara da comercialização não significa que qualquer comprador seja seguro. Regularizar o ativo não elimina o risco da contraparte. Agora, o ponto mais interessante dessa discussão talvez nem esteja nas passagens, está na natureza econômica das milhas. Durante décadas, elas foram tratadas como um benefício concedido pela empresa, como um bônus, como uma recompensa. Só que o mercado evoluiu. Hoje, consumidores pagam mensalidade para participar de clubes, para poder comprar pontos diretamente, terminam escolhendo cartões pela pontuação. Concentram gastos ali para acumular mais, pagam tarifas de transferência, tomam decisões de consumo influenciadas pelo valor dessas recompensas. Quando o consumidor ele vai desembolsar dinheiro para comprar pontos, fica cada vez mais difícil tratar aquele saldo como se fosse apenas uma cortesia oferecida pela empresa. Se você pagou para adquirir aquele ponto, talvez ele tenha deixado de ser apenas um benefício de fidelidade e possa ter passado a representar uma parte econômica ali do seu patrimônio. E é justamente essa discussão que torna esse projeto tão relevante. Não significa que suas milhas viram dinheiro hoje. Não significa que você ganhará o direito de exigir qualquer valor que quiser. E muito menos que vale a pena começar a comprar milhões de pontos. O que mudou foi a direção dessa discussão. A Câmara aprovou o texto em 13 de agosto de 2026. Ele segue para o Senado. Se for alterado, poderá retornar à Câmara. Se for aprovado pelo Congresso, seguirá para a sanção presidencial. Até que esse processo esteja concluído e a nova regra entre em vigor, continuam valendo as políticas atuais de cada programa. Por isso, não saia tentando sacar suas milhas hoje, mas talvez seja uma excelente hora para começar a fazer algo que muita gente nunca fez. Descobrir quanto elas realmente valem. Durante muito tempo, educação financeira significou aprender a cuidar dos reais que estavam na conta bancária. Só que nossa vida financeira mudou. Hoje existe cashback, pontos,
milhas, benefícios e outros saldos que possuem valor econômico real. E se você levou anos acumulando tudo isso, deveria entender não apenas quantos pontos possui, mas quanto valor você consegue extrair deles. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque aqui na Sync a gente vai continuar fazendo o que realmente importa, transformando informação em algo que vale muito mais do que milhas, que é tomar sempre decisões financeiras melhores. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.